Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos tratar, a partir de agora, da última fase do procedimento do júri, né? Chegamos até aqui após falarmos, num primeiro encontro, a respeito de uma história, de uma apresentação histórica do Tribunal do Júri, para falar da importância desse instituto no nosso ordenamento jurídico, né, e de maneira geral no mundo todo. Tratamos a partir daí da configuração constitucional que foi delineada em 1988, passamos pela fase do sumário da culpa, né? Determinamos que somente no caso de decisão de pronúncia é que nós avançamos para as fases posteriores. Depois, no segundo encontro, falamos da organização do Tribunal do Júri, da formação do Conselho de Sentença e passamos à fase de instrução em plenário, né? Chegamos até o final da instrução e agora vamos partir para a finalização do procedimento do júri. Vamos falar dos debates e do julgamento em si. Paramos na nossa última fala tratando do encerramento da instrução, ou seja, foram produzidas as provas que estavam previamente determinadas, né? Via de regra, a produção da prova que se faz em plenário é da prova oral, a prova testemunhal, né? Se possível, oitiva da vítima, oitiva de testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, eventualmente esclarecimentos de peritos e, por fim, um interrogatório do réu. Então, encerrada a fase de instrução, passa-se aos debates. E vejam, lembrando aquela noção inicial que nós tivemos de procedimento, né? A fase de instrução é uma fase do procedimento que precisa ser encerrada para que se avance, e os debates vão ser a fase de julgamento, né? Interferência de cada uma dessas das partes na convicção do julgador. No caso do júri, os debates assumem uma função essencial, primordial, né? É possível dizer que os debates são a essência do Tribunal do Júri, porque é lá que as partes poderão efetivamente trabalhar com todo o conjunto probatório para incutir na cabeça do jurado que ele deve decidir da melhor forma possível no interesse da parte, né? A acusação no interesse de obter eventualmente a condenação que queira e a defesa no interesse de obter a absolvição, de obter uma desclassificação, de obter a retirada de qualificadoras, por exemplo, quando não for possível pleitear uma absolvição. Então, aquilo que nós vemos lá no procedimento comum como sendo alegações finais, que tem por finalidade criar uma leitura do quadro probatório favorável ao interesse da parte, aqui surge como possibilidade efetiva de influenciar os jurados, né? Aqui, cada uma das partes vai depender da forma adequada de articulação dos seus argumentos para efeito de convencimento dos jurados. Então, vejamos quais os passos e como ocorre efetivamente o debate no Tribunal do Júri. A ordem é acusação e assistente de acusação, caso haja, depois a defesa. Então, a ordem é a ordem clássica do processo. Primeiro, acusação. Se houver assistente de acusação, ele também terá a oportunidade de falar, vai falar após a acusação e, por fim, a defesa. O tempo do debate é de 1h30 para cada uma das partes e 1 hora para réplica e tréplica. Então, acusação, direito de falar 1h30, defesa, direito de falar 1h30. Após a fala da defesa, a acusação é indagada se pretende fazer a réplica. Se pretende fazer a réplica, tem 1 hora para fazer a réplica e automaticamente autoriza a tréplica para a defesa. Então, vejamos aqui um detalhe importante. Acusação e assistente de acusação usam o tempo destinado
a formulação da acusação, 1 hora e 30 minutos. Não existe uma divisão especificamente determinada pela lei. Então, como isso vai funcionar? A indicação é de que o representante do Ministério Público e o assistente de acusação entrem num acordo. Ou dividam o tempo por igual, ou dividam de outra forma. Se a acusação entender que precisa de 1 hora e pode disponibilizar 30 minutos. Enfim, o que as partes acertarem, o juiz deve homologar. Caso não haja conserto entre as partes, caso não cheguem a uma solução, a acusação queira usar, por exemplo, 1 hora e a assistência da acusação entenda que 30 minutos é pouco, queira usar mais do que 30 minutos, isso fica para o juiz presidente do tribunal do júri resolver. Indica-se que, nesses casos, via de regra, o juiz divide o tempo pela metade. Não costuma privilegiar um dos dois, ou o Ministério Público ou o assistente. Tá? Então, não havendo acordo, há interferência do juiz para que haja esta divisão. No caso da pergunta que é feita para acusação para réplica, um indicativo muito importante é de que, se a acusação não pretenda fazer uso da réplica, que seja bastante clara e sucinta e diga, não pretendo fazer a réplica. Qualquer prolongamento da fala que indique, de alguma forma, uma fala acusatória após a defesa, indica o uso do tempo da réplica. Então, eu diria para vocês o seguinte, vamos imaginar que, após a fala da defesa, o juiz se volte para o Ministério Público e questione, a acusação pretende fazer uso da réplica? E o promotor diga, não pretendo fazer uso da réplica, porque, diante do que a defesa apresentou, ficou claro que não desfez o que tinha sido feito anteriormente pela acusação. Já está questionando, já está argumentando acerca da defesa. Então, em tese, já está fazendo a réplica. É lógico que eu estou fazendo aqui um esforço de retórico, né, para dizer que qualquer manifestação é indicativo de que fez uso da réplica. Mas é importante dizer que a acusação não pode, né, falar que não quer fazer a réplica, mas, ao mesmo tempo, fazer alguma espécie de réplica. E, evidentemente, que cabe ao juiz proibir. É a pergunta sim ou não. Sim, quero fazer? Ok, com a palavra por 1 hora. Não quer fazer? Ok, vou partir para questionar os jurados se eles estão aptos a decidir, certo? Então, a réplica deve ser sucintamente negada caso a acusação não queira fazer uso desta oportunidade. Existe muito de estratégia também no tribunal do júri em relação à utilização de réplica e tréplica, né? Então, por vezes você ouve dizer o seguinte, a defesa pode guardar uma carta na manga para usar na tréplica, só que a defesa não tem a garantia de que terá uma tréplica. Então, o que pode ocorrer nessa hipótese? O que pode ocorrer é que a acusação perceba, de alguma forma, que a defesa talvez tenha não falado o suficiente, que a defesa tenha se confundido com o tempo e tenha ficado alguma coisa para trás, e aí ela pode usar isso como arma. Não quero fazer a réplica, e aí impede a defesa de continuar, né? Eu, particularmente, sempre que faço júri, tenho por hábito usar a réplica como um argumento em meu favor. Então, como a acusação fala primeiro, depois a defesa fala, quando a acusação volta e faz a réplica, sempre que eu vou iniciar a tréplica, eu digo o seguinte, bom, o fato de que a acusação voltou a falar com vocês, significa que o que foi dito na defesa fez eco para a acusação, teve significado. Porque se não tivesse significado, ele nem voltaria, estaria satisfeito, né? Então, tudo isso vai da estratégia que é utilizada. Por outro lado, não tenho por hábito deixar tal carta na manga, porque não tenho garantia de que voltarei para fazer a tréplica. Então, se a gente for ouvir as histórias, né, e ouvir os causos, digamos assim, dos profissionais que vivem no plenário, nós vamos ver que existe toda essa argumentação e todas essas possibilidades no tribunal do júri. Seguindo, sempre que houver 2 ou mais réus, o tempo será maior.
Então, no caso de 2 ou mais réus, a acusação terá 2 horas e 30 minutos, a defesa terá 2 horas e 30 minutos e a réplica será de 2 horas, assim como a tréplica. Vejam algo interessante. Se você tem 2 réus, a acusação tem 2 horas e 30 e cada um dos réus tem 2 horas e 30. Né? Cada um dos defensores de cada um dos réus poderá falar por 2 horas e 30. Se são 3 réus, você vai ter 2 horas e 30 da acusação, mais 2 horas e 30 para cada um dos réus. E aqui vai uma questão interessante. O tribunal do júri, nós temos, como nós vimos, uma sequência de julgamentos quando não é possível fazer o julgamento em conjunto. Nós analisamos a questão da continência e da conexão e vimos que os julgamentos devem ser reunidos. Muitas vezes, a reunião de vários réus pode criar uma dificuldade muito grande para a acusação, porque ela vai ter sempre aquele tempo limitado, que vai ser o mesmo tempo que vai ser dado a cada um dos defensores, né? Então, se você imaginar que são 3, veja, se a acusação fala lá por 2 horas e meia, depois vão ser 3 períodos de 2 horas e meia só falando em prol da defesa, né? Se for uma defesa, por exemplo, em que não haja um acusando o outro ali, é praticamente um massacre de tempo falado para a defesa. Então, a acusação tem que ser muito hábil nesse sentido. De outro lado, existem vozes na doutrina que dizem o seguinte, que dependendo da complexidade do caso, dependendo da quantidade, da natureza das provas que envolvam o processo, o juiz presidente pode aumentar esse tempo quando entender que é necessário. Então, o juiz, em tese, poderia aumentar o tempo, caso seja necessário, para que a parte, seja acusação, seja defesa, possa efetivamente trabalhar aquilo que entende necessário. Sempre deixando claro que, se houver o aumento do tempo da acusação, sempre a defesa terá esta mesma possibilidade. No caso dos vários réus, para a defesa é muito mais tranquilo, né, porque a acusação tem que falar de cada um deles nesse tempo que tem. E a defesa, cada defesa vai falar especificamente a respeito daquele réu. Se houver 2 ou mais réus e for o mesmo defensor, é possível que esse defensor entenda que o tempo de 2 horas e 30 minutos é suficiente para fazer a defesa de todos. Se não for o caso, ele pode fazer a defesa separadamente. Então, o fato de ser o mesmo defensor não impede o uso do tempo específico, né? Ele poderia falar em conjunto, como ele poderia falar separadamente. O que não pode acontecer é você ter o mesmo defensor para mais de um réu quando as defesas são colidentes, né? Então, eu não posso chegar lá para defender o réu A e dizer que a culpa é do réu B, que o réu A não fez nada, e aí depois eu encerro a defesa do réu A, abro a defesa do réu B e digo que a culpa é do réu A e não do réu B. Quer dizer, seria um absurdo postular isso. Você precisa ter o mínimo de credibilidade na sua fala. Então, evidentemente que é diferente no caso da acusação, que pode, por exemplo, pedir a absolvição de um ou de alguns e a condenação de outros, a depender do que acontecer na produção de prova do plenário. No caso da defesa, havendo colidência de teses defensivas, é indispensável que sejam defensores diferentes para que haja o mínimo de credibilidade. Em última análise, essa situação comprometeria o direito à plenitude de defesa do réu, né? Imagine a mesma pessoa, dizendo que o A não fez nada, não estava sequer presente, que a culpa é do B, e depois, 1 hora depois, dizendo que o B não fez nada, nem sequer estava presente, e que a culpa é do A. Então, não teria muita lógica uma situação dessa. Avançando ainda em relação à questão de divisão de tempo. Em caso de ação penal privada, seja ela ação penal privada propriamente dita, seja ela subsidiária da pública, primeiro fala o querelante e após o Ministério Público, né? Salvo a aplicação da parte final do artigo 29. O que diz a parte final do artigo 29?
A parte final do artigo 29 diz que, no caso de ação penal privada subsidiária da pública, quando o querelante abandonar a ação, for negligente com a ação, o Ministério Público assume como parte principal. E ao assumir como parte principal, ele exclui aquela participação ativa do querelante como parte principal, e aí nós voltamos lá para aquela primeira ordem, acusação, depois defesa. Então vejam, quando o ofendido ingressa com a queixa-crime subsidiária da denúncia da ação penal pública, ele tem o direito de acompanhar o processo até o final, inclusive, no caso do procedimento do júri, participar do julgamento. Porém, se no curso do processo ele age de forma negligente, ele abandona o curso do processo, o Ministério Público retoma como parte principal, né? Afinal de contas, a ação continua sendo pública. O que se altera é a iniciativa, é a forma de apresentação da pretensão acusatória, né? Então, existe o uso comum, às vezes até a lei usa, ação penal privada. Na verdade, não é a ação que é privada, é a ação penal pública de iniciativa privada, porque a ação penal, sem exceção, será sempre pública, né? Só que, em algumas hipóteses, a lei confere ao ofendido a titularidade do direito de queixa. Então, o que a lei concede ao querelante é a oportunidade de estar em juízo, de ingressar em juízo, mas não transforma a ação em privada, certo? Então, a ordem dos debates é uma ordem inalterada. Primeiro, a acusação, quando houver assistente de acusação, eles vão combinar o tempo que cada um vai usar, e se não houver um acordo, o juiz decidirá, e depois a defesa. O tempo, em regra, é de 1h30 para cada uma das partes, 1 hora para a réplica e 1 hora para a tréplica, que só existirão por iniciativa da acusação, que pode fazer a réplica. Se a acusação não quiser fazer uso da réplica, não haverá tréplica. Se houver 2 ou mais réus, sempre 2h30 para cada uma das partes, num primeiro momento, e mais 2 horas para a réplica e tréplica. Okay? No caso da ação penal privada, seja privada propriamente dita, seja subsidiária da pública, sempre o querelante e depois o Ministério Público, ressalvadas as hipóteses do querelante abandonar, negligenciar o curso da ação, e aí o Ministério Público retomar como parte principal. Seguindo, o que pode e o que não pode nos debates, os limites dos debates. Nós já falamos em algumas oportunidades aqui, que especialmente a questão da plenitude de defesa e da soberania dos vereditos, que obviamente também vai estar ligado, na última análise, na questão do sigilo das votações, que é uma garantia e tudo mais, importa em algumas limitações. Então, nós vimos, por exemplo, que quando o juiz pronuncia, ele tem que ter uma limitação de linguagem na pronúncia, para que a decisão de pronúncia não se mostre como uma certeza jurídica de responsabilidade penal, para que a pronúncia não seja praticamente uma sentença condenatória e possa incutir na cabeça dos jurados que, de fato, o sujeito deve ser condenado porque o juiz proferiu aquela decisão. Então, vejam, a acusação, no momento dos debates, ela vai se limitar à pronúncia ou à decisão posterior. Então, se foi impronunciado, por exemplo, na primeira instância, e houve recurso em sentido estrito e foi pronunciado no tribunal, vai ser o acórdão do tribunal. Então, essa decisão posterior é a decisão que torna definitiva a pronúncia. Mais circunstâncias agravantes. Então, vejam, vamos por partes aqui. A pronúncia vai dizer que o sujeito deve ser submetido a julgamento em plenário, por exemplo, por homicídio qualificado. Então, nós já temos na pronúncia o tipo penal e uma eventual qualificadora, ou então homicídio simples, ou homicídio tentado, né? Então, você vai ter o limite da pronúncia nesse sentido.
Então, o que isso significa? Significa que a acusação não pode vir em plenário e dizer assim, olha, gente, na verdade, ele deveria estar sendo julgado por homicídio triplamente qualificado. Porém, o juiz foi muito bonzinho e pronunciou ele apenas por homicídio simples. Então, se vocês condenaram por homicídio simples, ele já está tendo um lucro tremendo. Porque a pena dele base já deveria ser 12, com mais aumento por outras 2 qualificadoras. Agora, no homicídio simples, a pena base é 6. Então, ele já está ganhando, percebe? Então, o Ministério Público não pode manipular esse tipo de coisa. Então, a pronúncia é o limite. Tentou pronúncia por homicídio qualificado, não conseguiu, foi homicídio simples, tente no tribunal. Não conseguiu no recurso sentido estrito, voltou com pronúncia por homicídio simples, esquece as qualificadoras. Não vai poder usar isso como argumento de acusação. Mais circunstâncias agravantes, por quê? Porque as circunstâncias agravantes não fazem parte da pronúncia. Então, qualquer circunstância agravante que haja, desde a reincidência até uma outra circunstância factual, né, não ter agido para minorar os efeitos da conduta, qualquer circunstância agravante que esteja prevista no Código Penal ou em lei extravagante, deverá ser trabalhada no plenário, e isso vai gerar também uma divergência doutrinária em relação à quesitação, mas isso eu vou falar lá na hora que eu estiver falando dos quesitos, para a gente não atropelar as coisas aqui. Então, o que a acusação pode fazer nos debates? Falar dos termos da pronúncia ou decisão posterior, ou seja, ou é homicídio simples, ou é homicídio qualificado, ou homicídio tentado, é aborto provocado por terceiro, é infanticídio, ou seja, aquilo que está na pronúncia, mais eventuais circunstâncias agravantes. Isso é o que precisa ser colocado lá. Então, aí eu já vou ter tipo básico, com ou sem qualificadoras, e circunstâncias agravantes. É o que interessa para a acusação. Uma observação importantíssima. No momento da réplica e da tréplica, a parte pode propiciar a reinquirição de testemunhas. Vocês devem se lembrar que quando nós trabalhamos na última aula a instrução em plenário, eu disse para vocês que ao final da inquirição de cada testemunha, o juiz perguntará para as partes se as testemunhas podem ou não ser liberadas. E eu disse para vocês que é de bom tom, no mínimo, que as partes aguardem o final da instrução para, se for o caso, liberar as testemunhas. Por quê? Porque se elas tiverem sido liberadas, ele não vai poder fazer reinquirição na réplica ou na tréplica. Então, qual seria o sentido disso? Imaginemos que nós temos lá uma testemunha-chave e a acusação ou defesa, de alguma forma, apresenta uma versão desse depoimento para os jurados que a outra parte não concorda. Então, olha, não foi isso que a testemunha disse. Não foi esse o sentido do depoimento da testemunha. O que é mais, digamos, convincente para os jurados? Eu discutir com a acusação, ou a acusação, eu discutir com a defesa a respeito do que é que a testemunha disse, ou chamar a testemunha de volta e dizer, não, então tá bom, vou trazer a testemunha aqui e vou reinquirir, vamos ver quem está interpretando adequadamente. Esta é uma possibilidade muito rica do Tribunal do Júri e muito pouco utilizada, mas, repito, para que se faça uso dessa possibilidade, é necessário que não se dispense a testemunha. Ok? Não é possível desde que a testemunha esteja lá. Eu não posso usar isso como uma artimanha para, por exemplo, interromper o julgamento. Então, quando o juiz pergunta, a testemunha pode ser liberada ou tem que aguardar? Eu tenho que saber que eu vou poder, até se for o caso, lá no momento da réplica ou da tréplica, fazer uso deste depoimento, dessa reinquirição da testemunha. Proibições. Vejam, eu falei lá em cima para vocês que tem os limites, né? Então, a acusação está limitada a falar da pronúncia ou da decisão posterior, que confirme a pronúncia, mais circunstâncias agravantes. O artigo 478 é mais explícito ainda e proíbe o uso da pronúncia, o uso de algemas pelo réu em plenário, ou o silêncio do réu no interrogatório, ou ainda a falta de interrogatório do réu quando não houve requerimento para interrogatório, como argumento de autoridade. Então, vejo, a pronúncia é o mais
controvertido disso tudo. Por quê? Porque nós vimos lá no início na fase de preparação do plenário que a pronúncia necessariamente estará acompanhando o relatório do processo. A pronúncia ou decisão posterior que confirme vai estar nas mãos do jurado. Então, qual o sentido de dizer que ela não pode ser usada como argumento de autoridade? O sentido isso vai, obviamente, embora no artigo 478 está expresso que é em benefício ou em prejuízo do acusado, isso é mais viável, mais factível a acusação fazer, né? Usar os argumentos da pronúncia como argumento de autoridade. Olha, vocês estão vendo aqui que o juiz analisou isso e pronunciou. Portanto, é uma decisão técnica. Portanto, vocês, jurados leigos, têm que seguir a decisão técnica. Né? Se ele não fosse culpado, ele não teria sido pronunciado. Ou seja, você incutir na cabeça do jurado que a pronúncia é uma condição que indica necessariamente a condenação. Né? Nós vimos lá que a pronúncia tem por finalidade única e exclusivamente evitar julgamentos apressados, evitar condenações absurdas, mas ela nunca pode ser um indicativo da responsabilidade absoluta e indicativo da necessária condenação. Então, este é o sentido de não usar a pronúncia como argumento de autoridade. O uso das algemas é a mesma coisa, né? Aquela ideia de que o sujeito com roupa de preso e algemado, obviamente vai ser culpado. Né? Eu falei para vocês na semana passada, na nossa última aula, que existem sistemas como o norte-americano, por exemplo, em que é um direito sagrado do réu usar as próprias roupas e não estar algemado, independentemente de estar preso ou solto no momento do julgamento. Justamente porque há comprovação de que isso influencia nos jurados. Eles passam horas ali vendo aquele sujeito caracterizado como culpado, acorrentado muitas vezes nas mãos e nos pés, com roupa de presidiário, com 2 brutamontes da PM do lado dele para contê-lo. Né? Então, quer dizer, aquele sujeito é efetivamente culpado, não tenha dúvida. Então, isso é algo que não pode ser explorado. Né? Se a nossa legislação permite, em casos extremos, o uso de algemas, né, e ela é silente em relação à questão das roupas, e aí vai do defensor argumentar e muitas vezes até fazer um habeas corpus pedindo para que o réu tenha direito a usar as próprias roupas no dia do julgamento, mas não se pode usar isso como argumento de autoridade. Olha, tá vendo aqui, ó, algemado, amarrado, escoltado, que é mais prova do que ele é culpado do que isso. Então, este é o argumento de autoridade. Ainda não pode ser alvo de utilização como argumento de autoridade. O silêncio do acusado no interrogatório, isso é muito raro de acontecer, né? Via de regra, o réu, quando está presente ao julgamento, conta a versão dele. Ou ainda, a acusação não requerer o interrogatório do réu e lá no plenário dizer que o réu não foi se defender. Ou seja, se a acusação requer o interrogatório e o réu diz, não, eu não quero participar do julgamento, não quero ser interrogado, a acusação pode, em tese, usar. Dizer, olha, eu sugeri, pedi, requeri que ele viesse aqui apresentar a defesa dele, ele não se interessou. Não deixa de ser um argumento de autoridade. O que se discute a respeito dessas proibições? Alguns autores dizem que estas proibições do artigo 478 estão em números clausos, ou seja, são taxativos, são só essas as proibições, nada além. E, portanto, qualquer outro argumento pode ser usado. Outra parte da doutrina entende que não é número clauso, ou seja, que é um indicativo e que qualquer argumento de autoridade deve ser afastado, a bem da plenitude de defesa. Então, o que eu poderia acrescentar aqui? O fato do réu estar preso, né, preventivamente, é algo que pode ser utilizado como argumento de autoridade. Né? O fato dele ter sido preso em flagrante é algo que pode ser utilizado como argumento de autoridade. Né? Então, eu não exploro a pronúncia, não exploro o uso de algema, mas vou lá, pego a decisão que decretou a prisão preventiva e digo, tá vendo? Ó, quando aconteceu, ele foi preso preventivamente para garantia da ordem pública. O sujeito é um risco para a ordem pública. De lá, já passou tanto tempo, ele está preso até hoje. Continua sendo um risco à ordem pública. Se vocês o absolvem aqui hoje,
vocês vão estar colocando em liberdade um sujeito que é um risco para a ordem pública. Não existe argumento de autoridade mais convincente do que algo desse tipo, né? Então, existe essa discussão doutrinária para que não fique em branco. Nutt, por exemplo, entende que as proibições contêm um rol taxativo e, portanto, cabe ao juiz verificar se está havendo abuso no uso de outros argumentos de autoridade. Então, o Nutt entende que, por exemplo, a questão da prisão processual não se encaixa na proibição, então a acusação poderia falar da prisão, porém, ele faz a ressalva de que cabe ao juiz, em benefício da plenitude de defesa, controlar os debates para que não haja efetivamente argumentos apelativos que possam induzir os jurados a erro, a cometerem erros, a imaginar que alguém que é preso preventivamente só é preso preventivamente se for culpado. Percebe? O Aury Lopes Júnior, de outro lado, entende que não se trata de números clausulos e que aí qualquer argumento de autoridade seria proibido e não poderia ser utilizado. Na prática, como que funciona? Estou lá, eu sentado na defesa, a acusação começa a falar e começa a usar a pronúncia. Eu tenho que, excelência, pela ordem, gostaria que fosse esclarecido que não pode haver uso de argumento de autoridade em relação à pronúncia. E aí o juiz vai se manifestar, se for o caso, vai, né, como a gente vê nos filmes de Hollywood, né, vai pedir para que os jurados ignorem aquilo que foi dito, vai advertir o representante do Ministério Público, ou seja, vai colocar ordem na casa, certo? Outros detalhes em relação aos debates. Deixa eu fazer primeiro uma observação. O artigo 497, ele faz uma relação de competência do juiz presidente do Tribunal do Júri durante o julgamento. Então, vai desde controlar a força policial presente no julgamento, controlar a publicidade do julgamento, ou seja, se entender que aquela publicidade está atrapalhando o julgamento, ele precisa tomar providência. Se deixar entrar mais pessoas do que a capacidade daquele ambiente, ele precisa controlar, né? Resolver todas as questões processuais que surjam no curso do processo, né? Tudo aquilo que de fato faz parte da competência do juiz, né? O juiz togado está ali para fazer a função de juiz togado. Importante realçar entre estas competências a competência de regulamentar a interferência de uma parte na fala da outra, os chamados apartes. Vejam, este procedimento do júri, que está previsto no Código de Processo Penal hoje, ele foi totalmente remodelado em 2008, como eu já disse para vocês, e até 2008 não havia nenhuma menção à proibição ou à permissão de apartes, de interromper a parte que está fazendo uso da palavra para argumentar de alguma forma. Isso provocava um intenso debate doutrinário. De um lado, aqueles que entendiam que os apartes são fundamentais, né, com a clássica definição de que os apartes são o tempero dos debates, que eles que dão efetivamente a condição do jurado de verificar quem é mais convincente, quem está falando a verdade, quem tem mais segurança no que está falando. Ao outro extremo daqueles que dizem, olha, o tempo é igual para os dois, cada um fala pelo seu tempo e o outro vem e fala tudo o que ele quiser, sem direito de interrupção. Na prática, havia, quase que na totalidade dos casos, a tolerância ao aparte dentro de determinados limites. E aí sempre isso ficava muito na dependência da forma como o juiz-presidente lidava com isso, sem prejuízo de jurisprudência que havia no sentido de que não era permitido. Então, o que acontecia é que no momento em que havia o primeiro aparte, muitas vezes a acusação ou a defesa, quem estivesse fazendo uso da palavra, se dirigia ao juiz e fazia considerações. Por exemplo, dizia assim, olha, excelência, não tem previsão legal de aparte, eu não aceito ser aparteado e não vou fazer a parte na fala da outra parte. E aí era o juiz que acabava por decidir. Evidentemente que a proibição do aparte nunca foi empecilho para que um falasse no momento que o outro estava falando. E aí, com o intuito, muitas vezes, de desfiar o raciocínio, muitas vezes de quebrar o raciocínio. Enfim, isso, havendo ou não previsão legal, sempre fez parte do Tribunal do Júri, mas
controlado mais ou menos rigorosamente, dependendo do entendimento do juiz-presidente. Hoje, está previsto expressamente no inciso 12 do artigo 497, que cabe ao juiz-presidente controlar os apartes, podendo acrescer o tempo de até 3 minutos à fala daquele que for aparteado, né? Então, hoje, qual que é digamos assim, a lógica? É você interromper, o mais coerente seria pedindo para o juiz conceder uma parte, sabendo que aquele sujeito interrompido vai ter, ao final da sua fala, um acréscimo de tempo, para que você não faça uma série de apartes e acabe consumindo o tempo da parte contrária. De qualquer forma, sempre que o aparte acabar fazendo com que o debate descambe para discussão apelativa, ou que seja usado como forma insistente de interromper o raciocínio do acusador ou do defensor, ou seja um uso, digamos, desleal desta possibilidade, é competência do juiz-presidente intervir. Aqui surge mais uma vez a necessidade de ressaltar que tudo, nós vamos falar da ata lá no final, mas assim, tudo que ocorre durante o julgamento em plenário, que possa efetivamente ser trabalhado como uma eventual nulidade, acarretando prejuízo para a acusação ou para a defesa, deve ser registrado para efeito de reclamação posterior. Hoje em dia, nós temos uma facilidade enorme em relação ao avanço da tecnologia, que você consegue gravar um julgamento inteiro. Você não fica à mercê somente da ata de julgamento. Porém, a gravação por si só não é suficiente. Por quê? Porque muitas vezes com a gravação você prova que aconteceu, mas ao não protestar, ao não pedir para que aquilo seja registrado em ata, considera-se que você anuiu com aquela situação, né? Então, embora seja muito questionável a ideia de nulidade relativa e absoluta em processo penal, essa ideia é que prevalece. Então, na dúvida, interrompa, peça para que o juiz registre na ata, porque se eventualmente quiser recorrer lá na frente, vai ser necessário estar constando na ata, inclusive, por exemplo, questões de interrupção. Então, estou lá falando e o sujeito está interrompendo, atrapalhando, e o juiz não toma providência, eu peço para que conste em ata que a interferência está indo além de um mero aparte explicativo no interesse dos jurados. Por quê? Porque a interrupção que uma parte, em tese, tem direito de fazer na fala da outra parte, sempre é aceita pensando no bem do esclarecimento do jurado. Nunca para impedir que a parte faça o seu papel, nunca para impedir que a acusação acuse e que a defesa defenda, mas para que haja um melhor esclarecimento para os jurados. Então, se for algo que ultrapasse os limites, vai ser sempre irregular, certo? E aí, já emendo, né, em relação aos esclarecimentos. É permitido à acusação, à defesa e aos jurados, sempre via juiz, sempre por intermédio do juiz, solicitar a indicação da folha dos autos lida ou indicada e esclarecimento do fato alegado. Vejam, nós nos acostumamos a entender, a ver, a ouvir que no júri vale tudo. Né? Que no júri, para convencer o jurado, as partes podem tudo. Mas a situação não é absolutamente assim. Então, acusação e defesa, se tem dúvida a respeito da existência daquele documento nos autos, né? Se tem dúvida a respeito de um fato que está sendo tratado como fato. Então, vejam, fato é algo que efetivamente aconteceu. Olha, o sujeito está dizendo que houve a confissão na fase policial. Eu digo, não, mas não houve a confissão na fase policial. Então, eu vou pedir esclarecimento. Olha, porque nos autos consta um documento. Mas que documento é esse? Excelência, pela ordem, eu gostaria que a parte indicasse onde está esse documento nos autos. Isso vale tanto para a acusação quanto para a defesa, ou seja, um interferindo na fala dos outros, como para os jurados, né? Para deixar muito claro que a acusação e a defesa não podem fazer uso dos debates, da liberdade que se tem de falar diretamente para os jurados, como meio de enganação, como meio de
marotamente, malandramente, tomar de assalto o convencimento do jurado, falando de fato que não existe, indicando folha nos autos que não existe. Então, isso é fundamental, né, que acusador e defensor, pelo menos, estejam muito bem preparados, conheçam efetivamente os autos, para que possam interferir, inclusive num sentido contrário também, né? Então, por exemplo, eu estou lá falando da prova pericial, de repente manipulando o que está na prova pericial, e a outra parte não conhece a prova pericial e acaba passando batido. Se eu conheço bem a prova pericial, eu falo pela ordem, olha, a prova pericial está aqui, as folhas tais, e não é isso que está dito. Então, esta é uma real possibilidade de à parte, você interferir para impedir que o sujeito faça uso malicioso de elementos dos autos, manipulando o que consta lá e até mesmo falando que consta algo que efetivamente não se faz presente nos autos. Avancemos. Encerramento dos debates. Então, quando é que se encerra os debates? Ao final da fala da defesa, o juiz pergunta para a acusação se vai haver réplica. Se a acusação falar que sim, vai ter 1 hora para réplica, depois 1 hora para tréplica, e aí termina. Então, vai terminar ou após a fala da defesa, na primeira parte, ou após a tréplica. O encerramento dos debates se dá com o juiz indagando os jurados se eles estão habilitados a julgar ou se eles necessitam de outros esclarecimentos. Então, vejam, o julgamento só se dá se os jurados dizem que estão aptos a julgar. Não é muito comum que jurado se manifeste dizendo, por exemplo, que não está apto a julgar. Mas se isso acontecer, né, vão se fazer os esclarecimentos necessários. Esses esclarecimentos, via de regra, são feitos pelo juiz, tá? São esclarecimentos, obviamente, que nunca vão se direcionar, por exemplo, a dizer se é a acusação ou a defesa que tem razão, mas esclarecer no sentido de não ficar um entendimento equivocado, por exemplo, do que não foi dito. Então, por exemplo, é bem possível que um jurado diga assim, olha, eu queria entender o que o promotor ou advogado disse quando ele afirmou tal coisa. E aí, se o juiz entender que não há qualquer problema em pedir que a própria parte esclareça, né, se não se trata, por exemplo, de uma questão jurídica, que ele pode, com segurança, dizer o que se quis dizer, né, sem que ele tenha que fazer juízo de valor a respeito da defesa ou da acusação, como também o juiz pode pedir para a própria defesa ou acusação esclarecer o que quis dizer. Isso não tem problema nenhum. Então, esses esclarecimentos são necessários sempre que os jurados argumentarem que não estão prontos para julgar. Aqui, neste momento, pode acontecer um problema sério, como, por exemplo, a necessidade de diligência para esclarecimento. Então, quando se pede um esclarecimento que pode ser feito de pronto, seja pelo juiz, seja pelas partes, o juiz vai controlar isso, vai resolver e vai partir para o julgamento. Se for algo que dependa de uma diligência, o juiz vai ser obrigado a dissolver o conselho de sentença para determinar a realização de diligência e aí o julgamento ser feito numa outra oportunidade, lembrando, toda vez que um conselho de sentença é dissolvido, seja porque as testemunhas não foram mantidas em incomunicabilidade, seja porque foi quebrada a incomunicabilidade dos jurados, seja porque aconteceu qualquer nulidade de ordem processual, seja porque o juiz entendeu que o réu estava indefeso, seja porque o juiz entendeu que o representante do Ministério Público estava com o diabo no corpo, estava incontrolável e ele não conseguiu fazer o sujeito manter os limites mínimos de atuação dele com aquelas limitações lá de falar só da pronúncia, mais agravantes, de não fazer uso de argumentos de autoridade. Em qualquer hipótese, dissolver o conselho de sentença, o julgamento vai ocorrer numa data futura e vai ser formado um novo conselho de sentença em oportunidade em que nenhum dos 7 jurados que participou desse julgamento aqui dissolvido poderá, em hipótese alguma, participar do julgamento subsequente. Vejam, hoje existe aquele dispositivo que, uma vez que o jurado participa do julgamento, ele sai daquela lista anual para combater aquela coisa do jurado profissional, daquele cara que sempre é sorteado, que sempre está lá e que fica
viciado, né, nas teses de acusação e de defesa e que já conhece mais, às vezes, do que as próprias pessoas que estão ali trabalhando. Então, existe essa providência. Mas ainda que o julgamento aconteça no ano seguinte, no outro ano, e aquele jurado esteja de volta na lista anual, ele nunca poderá participar 2 vezes do mesmo julgamento. Okay? Uma outra situação que me ocorreu agora, que passou batido em relação àquela questão do argumento de autoridade, é justamente essa. O julgamento anterior que foi anulado, depois de decisão, né? O réu foi condenado, o processo ao tribunal e voltou anulado. A acusação e defesa não podem usar, em tese, o resultado daquele primeiro julgamento como argumento de autoridade. Olha, ele foi absolvido, mas aí teve uma nulidade, ele está aqui hoje, então ele tem que ser absolvido. Olha, ele já tinha sido condenado. Vocês estão aqui novamente para condenar novamente, porque já estava certo que ele tinha que ser condenado. Então, esse também pode ser um argumento de autoridade. Então, vejam, para que não fique confuso aqui. Antes de encerrar os debates, o juiz questiona os jurados se eles estão aptos, se eles se sentem habilitados a julgar. Se eles tiverem dúvidas, se forem dúvidas que podem ser esclarecidas de pronto, essas dúvidas são esclarecidas e continua-se o julgamento. Se não, o juiz dissolve o conselho de sentença, determina a realização dessa diligência, e aí só depois vai ser marcado outro julgamento, com a formação de um outro conselho de sentença, com a absoluta proibição de participação de qualquer um desses 7 jurados que estão nesse primeiro julgamento. Perfeito? Seguindo, uma vez que os jurados digam que estão aptos a votar, haverá, então, a formulação e votação dos quesitos. O juiz formula os quesitos e esta formulação de quesitos parte daquilo que nós conversamos lá no início, na parte ainda histórica do Tribunal do Júri. Os jurados, entre nós, no Brasil, são juízes do fato, né? Uma ideia do sistema híbrido de origem francesa, um sistema em que os jurados decidem sobre o fato e o juiz decide sobre o direito. Então, os jurados dizem se é inocente ou culpado, e o juiz prolata efetivamente a sentença que absolve no caso da inocência e que condena no caso da culpa e fixa a pena e tudo mais. Então, esse é o sistema híbrido, e a gente vai ver que a formulação dos quesitos, a partir de 2008, deu até uma certa mitigação nesta ideia de sistema híbrido. Detalhe, súmula 156 do STF. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. O artigo 483 do CPP estabelece quais são e a ordem dos quesitos obrigatórios, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. Estabelece ainda o Código de Processo Penal que os quesitos necessariamente devem ser afirmativos, simples e distintos. Afirmativos no sentido de que nunca se pode formular questão para o jurado na forma negativa. Por exemplo, o réu não desferiu os tiros que alvejaram a vítima. Por que isso? Porque quando o juiz faz uma pergunta em sentido negativo, o jurado tem que inverter a resposta, né? Se ele diz sim, ele está dizendo não. Se ele diz não, ele está dizendo sim. Então, o afirmativo, o simples e o distinto tem toda a ideia de que você deve questionar o jurado na forma mais adequada possível para que ele entenda o quesito e para que ele não erre a respeito daquele quesito, para que ele vote conscientemente de acordo com o que ele pensa, né? Então, lembram lá da promessa que os jurados fazem? Decidir de forma imparcial, de acordo com a consciência e com ditames de justiça, né? Então, eles precisam estar diante de questões simples, diretas, diferentes, para que eles não façam confusão. E esses quesitos serão baseados na pronúncia ou na decisão posterior, no interrogatório e nos debates. Então, vejam, o crime, basicamente, é aquele descrito na pronúncia. O promotor tem que, se pedir a condenação, pedir condenação com base na pronúncia, certo? E, além disso, os outros quesitos serão com base em quê? No interrogatório.
A autodefesa. A autodefesa obrigatoriamente faz parte da quesitação. Hoje isso perdeu muita importância. Nós vamos ver lá na frente quando a gente falar do quesito de absorção ou condenação. Mas até 2008 isso era fundamental, por quê? Porque você podia ter teses diferentes entre defensor e réu e era obrigatória a quesitação de todas as teses. Então vamos imaginar o seguinte: réu dizia que agiu em legítima defesa e advogado defendia a desclassificação. Era necessário quesitar a legítima defesa e a desclassificação. É obrigatório, né? E os debates? A acusação, o que vai poder ser quesitado em relação aos debates são as agravantes que vão além da pronúncia e da ou decisão posterior. E aí eu já disse para vocês que tem aquela questão ali das agravantes que eu vou falar agora. Até 2008, havia obrigatoriamente o juiz que quesitar agravantes e, ainda que não houvesse na defesa a menção a qualquer circunstância atenuante, o juiz era obrigado a formular um quesito de atenuante genérica. Então vamos imaginar o seguinte: até 2008, a acusação vem, defende homicídio qualificado nos termos da pronúncia e fala de duas agravantes. Sei lá, o motivo do crime era um agravante, né, as circunstâncias em que o crime foi cometido, agravante. O réu vem e defende que agiu em legítima defesa. O defensor vem e diz que o réu não praticou homicídio, que ele praticou lesão corporal, que não tinha dolo de homicídio. Então nós temos, até 2008, obrigatoriedade do juiz de quesitar as agravantes mencionadas pelo promotor, a legítima defesa mencionada pelo réu e a desclassificação pela defesa. E vejam que ninguém falou em atenuante, mas ainda assim o juiz era obrigado a fazer o quesito genérico de atenuantes, que era assim: os jurados entendem que está presente alguma circunstância atenuante em favor do réu, independentemente de alguém ter alegado, tanto o réu quanto o defensor. Em 2008, isso foi alterado. Primeiro, não se fala mais em obrigatoriedade de quesitação de agravantes ou atenuantes. Não existe mais o quesito genérico de atenuantes. Não existe mais obrigatoriedade de quesitar agravantes. Então, hoje, o que está se discutindo é o seguinte: se as partes falam em agravantes ou atenuantes, aí o juiz deve quesitar, ou mesmo assim ele não precisa quesitar, e não quesitando, se o réu for condenado, ele vai fazer a aplicação das agravantes e das atenuantes no momento da sentença? Parte da doutrina pensa assim. O Aurélio Lopes Júnior, por exemplo, defende isso. Não se questiona, não se quesita agravante e atenuante. Sendo o réu condenado, o juiz aplica as agravantes e atenuantes conforme ele entender que deve, de acordo com o que foi feito nos debates. Já o Guilherme Nutt entende o seguinte: se não há alegação de agravante ou de atenuante nos debates, o juiz não precisa quesitar. Se os debates incluem agravantes e atenuantes, o juiz precisa quesitar. E se o juiz quesita, ele fica vinculado ao entendimento dos jurados. E vejam que aí não é só quesitar ou não quesitar. Aí é que, se os jurados dizem sim ou não para agravante ou para atenuante, o juiz é obrigado a incluir na decisão. Porque tudo que os jurados decidem, o juiz tem que aplicar. Então, na verdade, se trata também, quando você retira da competência dos jurados, você deixa para a competência do juiz. Então, confirmando, para o Aurélio Lopes Júnior, ainda que se tenha discutido nos debates agravantes e atenuantes, elas não são quesitadas, e havendo a condenação, o juiz analisa qual agravante ele deve incluir, qual atenuante ele deve incluir. Guilherme Nutt: se não houve argumentação de agravante ou atenuante, não se quesita e o juiz decide livremente. Se houve argumentação nos debates, é necessário que sejam quesitadas essas agravantes e atenuantes, e aí o juiz fica vinculado ao que os jurados decidiram. Então, percebem a consequência? Isso é uma discussão doutrinária que ainda não tem uma definição
digamos, jurisprudencial. Seguindo, séries de quesitos. Que são séries de quesitos? Então, veja, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, serão formuladas várias séries de quesitos. Veja, quesitos afirmativos, simples e distintos. O que eu disse para vocês? Para evitar qualquer possibilidade de confusão, de erro. Se você tem mais de um crime, mais de um acusado, você vai dividir tudo. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho crime 1 e 2 e tenho um acusado A e B. Como que eu vou fazer a quesitação? Então, eu vou fazer crime 1, acusado A, fazer todos os quesitos. Uma série de quesitos. Crime 1, acusado B, outra série de quesitos. Então, um crime, 2 acusados. Uma série de quesitos para o primeiro acusado, uma série de quesitos para o segundo acusado. Aí, o crime 2, uma série de quesitos para o acusado A e uma série de quesitos para o acusado B. Então, assim, os jurados vão começar a responder a respeito do crime 1. Então, assim, duplo homicídio. Então, homicídio da vítima X, acusado A. Vão responder tudo a respeito daquele crime e aquele acusado. Depois, acusado B, homicídio da vítima X. Vão responder tudo a respeito daquele crime e daquela vítima para aquele acusado. Para que não haja efetivamente uma confusão. E aí vocês percebam que quando nós temos mais de um crime, mais de um acusado, nós podemos ter uma série grande, um número grande de quesitos. Então, quanto maior for a quantidade de quesitos, maior a possibilidade de erro, maior a possibilidade de equívocos. Então, a série de quesitação, assim como a forma afirmativa, assim como a forma simples, e assim como a distinção entre os quesitos, é sempre uma necessidade para evitar o máximo possível que haja erros, que haja confusão entre os jurados. Seguindo, ainda em plenário, os quesitos serão lidos e explicados aos jurados. Vejam, ainda em plenário. Então, nós estamos lá com o público presente, estamos lá com o réu presente, com todo mundo, acabaram os debates, findaram os debates, o juiz pergunta para os jurados se eles estão aptos a votarem ou se eles precisam de algum esclarecimento. Se for o caso, o juiz esclarece o que tem que esclarecer, faz a leitura dos quesitos. Então, aí o juiz entrega uma cópia para a acusação, uma cópia para a defesa e faz a leitura e explica para os jurados os quesitos. Nós vamos entrar na sala especial e vamos votar tais quesitos. Ler esses quesitos e aí é a oportunidade para a acusação ou defesa fazer qualquer reclamação, qualquer requerimento a respeito dos quesitos, tá? Em relação à formulação, em relação à ausência de algum quesito, é neste momento que a acusação e defesa devem se manifestar. Então vejam que o procedimento do júri é um procedimento que as pessoas precisam estar extremamente preparadas, né? Pessoas que eu digo acusação e defesa, porque o que acontece ali, foram lidos os quesitos, o juiz explicou os quesitos, passou batido alguma coisa, foi para a sala especial, acabou, você não tem mais oportunidade. Lá dentro, o juiz, se verificar algum erro, ele vai ter que anular o julgamento, ele não pode mudar os quesitos na sala secreta ou sala especial, como queiram. Por quê? Porque o sigilo é das votações, é o momento do voto, né? Mas o julgamento em si é público. Então, o sigilo, como eu disse para vocês, tem um caráter também de garantia do jurado, que decide pela sua íntima convicção e tudo mais. Mas é preciso, então, ter muita atenção. Então, o advogado percebeu, por exemplo, que está faltando um quesito em relação à desclassificação que ele defendeu. Excelência, pela ordem. Defendi a desclassificação e não está formulada aqui. Lembre-se, os quesitos são feitos com base na pronúncia ou decisão posterior, no interrogatório e nos debates. Então, tudo que foi trabalhado ali precisa ser quesitado, certo? Então, ainda na sala de plenário, ainda com tudo aberto, ainda com o público e tudo mais. Então, aqui é a oportunidade para esclarecimentos aos jurados e requerimentos das partes. É neste momento que o juiz faz a leitura, porque quando você vai para a sala de julgamento, aí é julgamento mesmo. Aí já está decidido o que eles vão responder para julgar, ok? Agora eu vou falar para vocês a respeito da ordem dos quesitos, e eu acho que não tem uma forma mais adequada de falar disso
do que colocar um exemplo, né? Então, vejam, eu disse para vocês que o artigo 483 estabelece quais são os quesitos obrigatórios e em que ordem eles são colocados, tá? Então, o primeiro quesito é o quesito que diz respeito à materialidade do fato. Então, eu coloquei aqui um exemplo. No dia tal, às tantas horas, na rua X, V, que é a vítima, foi atingido por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no auto de necropsia de folha Y, que causaram a sua morte. Então, vejam, esse quesito é de materialidade completa. Nós vamos ver na sequência, quando há questionamento a respeito do nexo entre a conduta e a morte, pode haver separação desse primeiro quesito. Por ora, nós estamos diante de um fato que não há esse questionamento entre nexo de causalidade. Então, não há, por exemplo, por parte da defesa, a alegação de que efetuou os disparos de arma de fogo, mas que o réu morreu por outro motivo. Então, não tem por que separar, faz um quesito só. Então, vejam, aqui não está dizendo que foi o réu que disparou, tá? Percebam, aqui é só materialidade. No dia tal, às tantas horas, na rua X, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no auto de necropsia, que causaram a sua morte. Então, veja, não é o disparo que causa a morte, né? É a lesão provocada pelo disparo que causa a morte. O sujeito vai morrer por insuficiência causada pela hemorragia interna decorrente da lesão, ou seja lá o que for. Então, esse é uma forma de quesitação de materialidade. Se mais do que 3 jurados responderem sim, nós vamos adiante. Percebam que se não há materialidade, não há votação de quesitos seguintes. Então, está lá na pronúncia que a vítima foi alvo de disparo de armas de fogo que foram praticados pelo réu e morreu em decorrência disso. Aí, se os jurados dizem, não houve, o réu a vítima não foi atingida pelos disparos, acabou, você não discute mais nada. Então, só vamos seguir adiante se a resposta para o primeiro quesito for pelo menos 4 jurados respondendo sim. Detalhe, a partir de 2008, cristalizou-se o entendimento de que o juiz, no momento da votação, analisa um a um os votos, né? Ao final eu vou dizer para vocês exatamente como acontece a votação. Mas ele só lê até chegar a 4 votos, no sentido de sim ou não, para garantir o sigilo das votações. Até 2008 era muito comum que, por exemplo, quando você tinha um julgamento que era 7-0, você abria todas as cédulas e aí você sabia que todos os jurados tinham votado naquele sentido. Então hoje, se você tiver um 7-0, você vai abrir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, separou. 4 votos no sentido de sim, 4 votos no sentido de não, você não sabe como foram os outros 3 que votaram e, portanto, você não vai saber quem votou e como votou. Essa é uma forma também de garantir o sigilo das votações. Segundo quesito, autoria ou participação. Então, vejam, materialidade, né? O fato aconteceu? Aconteceu. Então, 4 jurados, pelo menos, disseram que no dia tal, às tantas horas, na rua X, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, sofreu as lesões e as lesões causaram a morte. Aí o segundo quesito. O réu desferiu os tiros referidos no quesito anterior? E aí eu estou falando da autoria, né? Então esse fato aconteceu. Foi o réu que fez? Bom, se você está dizendo que sim, você já está confirmando. Aí você está confirmando materialidade e autoria. Quando se trata de participação, a participação deve ser descrita no quesito. Por quê? Porque os jurados decidem a respeito de fatos. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá um homicídio em que tem 2 corréus, né, ou um réu e um partícipe, como queiram, e o que se descreve é o seguinte, um desviou a atenção da vítima, conduziu a vítima para um lugar ermo, para que ela fosse atacada pelo outro. Então, vai dizer, o réu desferiu os tiros descidos no quesito anterior? Sim. Em relação ao que atraiu. O réu conduziu a vítima para um lugar, assim, para um lugar ermo, né? No caso, você pode até mencionar o lugar, né? Dependendo da situação. O réu conduziu a vítima até a zona rural, né? Para que ela fosse alvo desses disparos? Sim.
Você descreve sempre a forma de participação, porque, afinal de contas, a lógica é: os jurados respondem a respeito do fato, né? Então, não vai perguntar lá, o réu participou de qualquer modo? O réu concorreu de qualquer modo para o crime? Para que diabo é concorreu de qualquer modo para o crime? Isso é uma expressão jurídica, né? Está lá no Código Penal. Então, os jurados não respondem a respeito de informações jurídicas, mas sim de fatos. Aí, aquilo que eu disse para vocês, a possibilidade de separação do primeiro quesito. Então, veja, materialidade do fato estrito sensu. Aqui, ó, eu faço um desdobramento daquele primeiro quesito lá de cima. Então, ficaria assim: no dia tal, às tantas horas, na rua X, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no alto da necropsia de folhas Y. Vejam que eu parei aqui, eu não questionei se houve a letalidade, ou seja, se as lesões causaram a morte da vítima. Então, se houver a defesa, né, então vamos imaginar assim: não, realmente eu atirei o réu, realmente eu atirei na vítima. Então, só que não foi em função do disparo que eu fiz que a vítima morreu. Então, eu posso até responder por lesão corporal, por tentativa de homicídio, mas não por homicídio consumado. Então, neste caso, você precisa separar, porque você não dá alternativa para o jurado de responder. Porque o réu não está negando que disparou, mas ele está negando que esse disparo, que a lesão provocada por esse disparo é a causa da morte. Então, aqui é necessário separar, sob pena de você não dar alternativa para os jurados para responder adequadamente os quesitos. Então, nós temos, e agora eu vou retornar aqui, materialidade e autoria, né? Possibilidade de separação, e aí nós vamos para o terceiro quesito. Este terceiro quesito é a grande novidade, talvez a grande novidade do júri, da reforma do júri de 2008, que é um quesito de absolvição, que é direto. Os jurados absolvem o acusado. Vejam que eu coloco aqui uma observação: abrandou-se o sistema francês e aproximou-se do sistema anglo-americano. O sistema anglo-americano é aquele sistema em que os jurados discutem se o réu é acusado ou inocente e decidem, sem estar presos a esta ou aquela tese defensiva. É lógico que a gente continua com julgamento com base em votação individual, sem discussão entre os jurados, porém com esta novidade interessantíssima. Os jurados afirmaram que houve o delito, né? Afirmaram a materialidade e a autoria, e aí surge para eles a possibilidade de absolver ou não o acusado. Ou seja, simplesmente respondendo sim, 4 jurados, acabou. Não vamos ficar sabendo qual foi a tese defensiva que foi aceita, né? Então eu tenho lá negativa de autoria, desclassificação, legítima defesa, todas as teses possíveis e imagináveis. O jurado vai simplesmente responder: absolve o acusado, sim ou não. Então, defende-se que esta alteração é um fortalecimento da soberania dos vereditos, né? O jurado soberanamente decide que ele absolve e sequer vai ser questionada a causa de absolvição. Vejam que até 2008, se eu tivesse uma tese de legítima defesa, por exemplo, era obrigatório quesitar a legítima defesa. Então ia ter um quesito perguntando se o réu se defendeu de uma agressão injusta, atual ou iminente, se ele usou dos meios necessários para repelir a agressão, se ele usou moderadamente desses meios. Então, uma legítima defesa se desdobrava em vários quesitos. E aí os jurados iam respondendo um a um. E aí você sabia que ele tinha sido absolvido por legítima defesa, que ele tinha sido absolvido por um motivo X. Agora não. Agora os jurados simplesmente respondem se absolve o acusado. Certo? O que se discute bastante hoje? Vamos imaginar que haja tese de legítima defesa e excesso. Aí é necessário incluir, porque como que vamos saber se os jurados absolvem considerando a legítima defesa, mas considera que ele agiu em excesso, ele responderia pelo excesso? Então aqui tem a defesa doutrinária no sentido de que sempre que houver teses que importem na possibilidade de apreciação do excesso, especificamente as excludentes de licitude, né? Legítima defesa, estado de necessidade,
e por aí vai. O juiz deveria incluir, após o terceiro quesito, um quesito específico. E aí, obviamente, que ele vai pegar lá a defesa da acusação de que o réu se excedeu, né, de que o réu pode sim interagir em legítima defesa, mas ele poderia ter parado no 18º tiro, não precisava ir até o 30º tiro para se defender. Então, ele vai formular um quesito que estabeleça onde houve o excesso para que os jurados possam decidir e aí, efetivamente, responsabilizar o réu pelo excesso, certo? Agora nós vamos partir para os pormenores. Vejam que aqui, a exemplo do primeiro e do segundo quesitos, se a resposta for não, né, aqui não, nos outros dois, não, aliás, aqui sim e nos outros dois não. Né? Então, assim, se não há materialidade, interrompe no primeiro quesito. Se não há autoria, interrompe no segundo quesito. E aqui, se os jurados absolvem, se houver 4 votos sim, acabou o julgamento, ele está absolvido. Com esta observação de que pode ter havido defesa da tese de legítima defesa e, eventualmente, de excesso, e aí teria que se quesitar o excesso. E aí, agora vejamos, esses parágrafos que eu vou citar aqui são todos do artigo 483, tá? Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito e antes do quesito de absolvição. Você vê que aqui ele considera a hipótese de separação do primeiro quesito, né? Porque ele diz respondido após o segundo ou terceiro. Se não houve a separação do primeiro materialidade, segundo autoria, desclassificação vem após o segundo. Se houve a divisão do primeiro materialidade estrito sensu, segundo letalidade e terceiro autoria, e aí depois viria esse. Então aqui é aquelas hipóteses em que eu peço para que os jurados reconheçam que ele não agiu com dolo de homicida, por exemplo. Né? Então seria, o réu quis a morte da vítima, né? Ou o réu assumiu o risco de produzir a morte da vítima. Né? Então aqui eu estou falando do quê? Da possibilidade de não haver dolo de homicídio e da possibilidade de não haver sequer dolo eventual. Então eu estou dizendo aqui que não houve homicídio doloso. Então é desclassificação. O réu, eu não estou negando que o réu agiu, mas eu estou dizendo que ele não quis a morte da vítima. Eu estou dizendo que ele não assumiu o risco de produzir a morte da vítima. Então eu estaria desclassificando para homicídio culposo. Tá? Vamos ver que tem uma divergência em relação à forma de quesitação. Né? Então, assim, há quem sustente que o quesito deve ser redigido da seguinte forma: o réu causou o resultado descrito no primeiro quesito de forma culposa, ou seja, não intencional. E aí, observação, o artigo 482 fala em matéria de fato. De qualquer forma, quando nós falamos não quis a morte, não assumiu o risco, ou de forma culposa, a gente sempre vai estar meio que num limbo. Né? Porque quando se fala em querer a morte para efeito de consideração do dolo, é um querer específico, que é aquilo que configura o dolo. E assumir o risco é um assumir o risco específico, não é aquela bobagem, né, que as pessoas começaram a falar: o sujeito dirigiu em excesso de velocidade, ele assumiu o risco. Ele bebeu e dirigiu, ele assumiu o risco. Não tem nada a ver. Assumir o risco para efeito de dolo eventual é uma construção jurídica que tem uma série de requisitos. Né? Então, é difícil, em certos momentos, separar o que é matéria de fato da matéria de direito para efeito de quesitação. Então, vejam. Normalmente se quesita dessa forma. O réu quis a morte da vítima? Talvez seja a forma mais fácil de... Né? Olha, eu estou lá dirigindo, e aí o defensor, por exemplo, ele estava dirigindo, estava chovendo, a visão não estava boa, e ele atropelou, ele nunca quis matar a vítima. Né? Ou então, ele estava em excesso de velocidade, mas é porque ele estava fugindo de alguma situação, porque ele estava levando alguém ao médico, mas não que ele assumiu o risco da morte. Ou ainda, né, a questão da forma culposa. Evidentemente que sempre que houver o pedido de desclassificação,
para uma forma culposa, a defesa vai ter que bater bastante nisso e explicar o que é essa desclassificação. E assim, o ideal é que o defensor e o acusador digam, olha, vocês serão questionados assim, assim, então se vocês forem questionados assim, vocês têm que responder assim. Então lá, eu estou lá defendendo um homicídio culposo, eu vou dizer, olha, se perguntar para vocês se o réu quis a morte, nós estamos mostrando aqui para vocês que ele não quis. Por outro lado, se perguntar para vocês se ele agiu de forma culposa, eu estou mostrando aqui que ele agiu de forma culposa, que ele foi imprudente, que ele foi negligente. Não é? Faz parte também, né, do tribunal do júri mostrar para os jurados o que vai ser colocado para eles decidirem. Seguindo, parágrafo 5º, ainda do artigo 483. Sustentada a tese de ocorrência de crime na forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões para ser respondido após o segundo quesito. Vejam, é antes do quesito de absolvição. No outro parágrafo ele fala, né, após o segundo ou terceiro. Aqui ele já se limita a falar o segundo. Subentende-se que já é sabido aqui. Por que aqui antes do segundo? Porque aqui fala assim em autoria, né? Então, se o primeiro quesito fala materialidade de um delito específico, consumado, por exemplo, e você não pode confirmar a autoria antes, certo? Então, vejamos o exemplo. Assim agindo, o réu deu início ao ato de matar a vítima que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Poderia, por exemplo, substituir aqui, dizendo, assim agindo, o réu deu início ao ato de matar a vítima, que não se consumou porque lhe tomaram a arma, porque a vítima foi socorrida, porque seria aí um fato, né, que configure essa circunstância alheia à vontade. Então aqui eu coloquei o exemplo para que a gente veja como é que se formulam esses quesitos. Seguindo, decidindo os jurados pela condenação. O que significa decidir pela condenação? Dizer não ao terceiro quesito. Os jurados absolvem o réu? Não, condenado, né? Então, ou absolve ou condena. E aí, então, a gente volta lá para o terceiro parágrafo, que é o que estabelece isso. Eu falei dos outros que vêm na sequência, no quarto e no quinto, porque são teses que devem ser quesitadas antes de decidir se absolve ou condena. Mas agora voltamos. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Vocês viram lá que nós falamos, né? Quesitos obrigatoriamente a respeito do que consta da pronúncia, do interrogatório e dos debates. Então, se houve causa de diminuição alegada pela defesa, obrigatoriamente quesitar. Sempre que houver a condenação, primeiro quesita-se aquilo que é favorável ao réu, depois o que é contrário ao réu, e tem um sentido nisso, né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, o réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, a alegada causa de diminuição do homicídio privilegiado, né? Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Aí, depois é que vão ser quesitadas as circunstâncias qualificadoras ou causa de aumento de penas, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Vejam que aqui não se trata dos debates, né? Qualificador ou causa de aumento de pena, só o que consta da pronúncia. O Ministério Público não pode inovar nesta questão. E aí vejamos como seria, por exemplo, a qualificadora da futilidade. O réu cometeu o crime por motivo fútil. Mais uma aqui. O réu cometeu o crime por motivo egoístico, né? Está lá no crime de auxílio, instigação e induzimento ao suicídio, no parágrafo 3º, é uma causa de aumento de pena, um motivo egoístico. Agora vejam, por que eu disse para vocês que tem um sentido lógico de você quesitar primeiro o que é favorável à defesa? No exemplo que eu dei,
o quesito favorável à defesa, a causa de diminuição de pena, era um privilégio, um homicídio privilegiado. E nós sabemos, por exemplo, que o homicídio privilegiado é incompatível com circunstância qualificadora subjetiva. Então não dá para dizer, por exemplo, que o réu agiu por motivo nobre e motivo fútil ao mesmo tempo. Percebe? Então, se ele consegue homicídio privilegiado, o juiz nem quesita a qualificadora subjetiva, porque não faz sentido. Seria contraditório considerar que o homicídio foi ao mesmo tempo privilegiado pela nobreza do motivo e cometido por motivo fútil. Há autores que defendem que o juiz tem que quesitar. E que aí vai valer aquela regra de que se o juiz verificar que há contrariedade na votação dos jurados, ele deve esclarecer e, em último caso, até refazer a votação. Parece mais coerente que o juiz não faça quesitação quando ele verifique que uma coisa exclui a outra. Se ele agiu por motivo nobre, eu não preciso perguntar se ele agiu por motivo fútil, porque uma coisa excluiria a outra. Tá? Seguindo, essa é a ordem de quesitos. Tá? Nós vamos chegar, então, viram que nós passamos pelos quesitos de materialidade, autoria, quesito genérico de absolvição, depois falamos de desclassificação, tentativa, né? Alteração de capitulação de delito, depois circunstância, causa de diminuição de pena e, por fim, circunstância agravante e qualificadora. Ou seja, todas as hipóteses possíveis e imagináveis estão ali entre aquelas previsões do artigo 483 e seus parágrafos. E aí, a parte final, a votação na sala secreta. Então, o que eu disse para vocês? Esses quesitos formulados, eles, de acordo com o 483, serão lidos ainda na sessão pública, ainda na sala aberta, com o público, com todo mundo. As partes terão oportunidade de reclamar a respeito da forma como os quesitos estão feitos, da ausência de algum quesito, né? Então, a acusação pode dizer que o quesito não está claro, que ele está em sentido negativo e não em afirmativo, que está faltando uma quesitação a respeito de uma agravante ou de uma qualificadora. A defesa pode dizer a mesma coisa, que não está claro, que está em sentido negativo, que está faltando a quesitação a respeito de uma causa de diminuição de pena. Enfim, acerta-se o que vai ser decidido na sala secreta, certo? O juiz esclarece para os jurados. Então, por exemplo, olha, aqui a acusação disse que o homicídio foi praticado por motivo fútil. Então, esse quesito é para vocês responderem sim, se entenderem que foi motivo fútil, e não se entenderem que não. A defesa diz que o réu agiu mediante violenta emoção após injusta provocação da vítima. Esse quesito é para vocês responderem sim, se entenderem que de fato ele agiu movido por violenta emoção após injusta provocação da vítima, ou não, se entenderem que não. Explicação o mais simples e direta possível, porque o interesse é evitar o erro. Ok? Depois, retirada do réu e do público. Aqui, nós temos duas opções. Normalmente, não é que se retira o réu e o público, são as outras partes que se recolhem numa sala apartada. Né? Normalmente mas aí você poderia optar, dependendo da estrutura física do fórum, por retirar o réu e o público, porque as partes e os servidores públicos permanecem, certo? E aí, o que se mantém na chamada sala especial ou sala secreta? O escrivão, 2 oficiais de justiça, acusadores, defensores e o juiz. Escrivão ou escrevente, né? O nosso código ainda usa a palavra escrivão, normalmente são escreventes, né? Na justiça estadual tem nome de escrevente, normalmente. Os oficiais de justiça que vão ajudar na votação, acusador, defensor e juiz. São esses que efetivamente acompanham a votação na sala secreta. Ok? Votação por quesitos e séries de quesitos com explicação. Então, vejam, agora eu vou tentar desenhar aqui para vocês, na falta da lousa, como que isso funciona. Então, imagine aquela formação assim. Uma mesa onde tem a cabeceira, que fica o juiz, e ela continua, e os jurados, em sentido anti-horário, sentam-se em volta desta mesa, começando ele mais próximo da mesa do juiz, no lado direito do juiz, né, já que é sentido anti-horário, próximo à mesa, o primeiro sorteado, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto, dando a volta na mesa. Isso em sentido anti-horário, portanto, a partir do lado direito do juiz. Aí o juiz vai fazer a votação quesito por quesito.
Lembrem-se que os quesitos já foram lidos um a um e explicados lá no público, e agora vai voltar a acontecer a leitura e, eventualmente, explicação, se o juiz entender que é necessário, se as partes requererem, se os jurados requererem. Então, o juiz vai ler o quesito e vai perguntar para os jurados: compreenderam esse primeiro quesito? Jurados, sim, compreendemos. Ou então o jurado vai dizer: não, eu não entendi o que é. O juiz vai dizer. Ou então a parte vai dizer: excelência, eu gostaria que o senhor fosse explícito e dissesse assim: esse quesito aqui, a defesa espera que vocês votem não e a acusação espera que vocês votem sim. Eu sempre, quando atuo no júri, tenho este posicionamento. Eu acho que não existe nenhuma explicação mais adequada do que dizer: neste quesito, a defesa pede que vocês votem sim e a acusação pede que vocês votem não. Ou a defesa pede que vocês votem não e a acusação votem sim. Porque aí, tudo aquilo que possa causar dúvida se esvai. Tem juiz que não faz isso. Tem juiz que prefere não fazer. E tem juiz que fala o seguinte: não, a explicação é lá fora. Aqui é leitura e votação. Então, vai muito do juiz presidente do júri. Feito isso, o que vai fazer? Cada um dos oficiais de justiça vai distribuir para os jurados uma cédula com a palavra sim e outra com a palavra não. Então, cada jurado terá na sua mão uma cédula com a palavra sim e outra com a palavra não. E aí o juiz vai dizer para que eles, por baixo da mesa, separem o voto, né? Então, esse primeiro quesito, que a acusação quer que vocês votem sim e a defesa quer que vocês votem não, segure aí na mão direita o voto. E essa é uma cédulazinha que é dobrável para que ninguém veja. E aí o segredo está nisso, né? O segredo da votação está nisso. Coloca as duas cédulas embaixo da mesa, escolhe, dobra na mão, segura a outra também dobrada, e aí o primeiro oficial de justiça vai passar colhendo o voto, também no sentido anti-horário, portanto, do primeiro lugar, do segundo, terceiro, até chegar no sétimo, com um saquinho, e cada jurado vai depositar ali dentro o seu voto. Aí um segundo jurado vai passar recolhendo o descarte, né? Aí o segundo jurado vai passar no sentido horário, pegando o descarte em outro saquinho. E aí, quando todas as cédulas estiverem separadas, cada uma no seu saquinho, o juiz vai tirar do voto as cédulas uma a uma e vai ler sim, 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 pronto, encerrou. 4 sim. Se for sim, não, não, sim, ele vai até completar o 4 no mesmo sentido. Votou o primeiro quesito, não encerrou o julgamento, tem necessidade de votar o segundo, repete esse ato. Leitura, distribuição das cédulas, verificação se os jurados entenderam, recolhe o voto, recolhe o descarte, conta. Se tiver 5 crimes e 5 réus, vão ser 5 séries para cada crime, 5 vezes 5, 25. Então, são 25 séries de quesitos. Se cada um tiver 5 ou 6, vão ser 25 vezes 5 vezes 6, ou seja, vai se repetir esse passo quesito por quesito até chegar ao final. Tá? Então, é isso que acontece na sala especial ou sala secreta. Feito isso, jurados voltam para o plenário, defesa e acusação voltam para o plenário, o juiz vai proferir a sentença e as partes aguardam porque a sentença é publicada no próprio julgamento. Então, o que o juiz faz? Ele pega o resultado das votações e transforma numa sentença. Então, por isso, sistema híbrido, né? Os jurados decidem as questões de fato e o juiz transforma em comando jurídico, condenatório ou absolutório. Negaram a materialidade, o juiz vai lá e diz que o réu foi absolvido porque foi negado a materialidade. Negaram a autoria, o réu foi absolvido porque negaram a autoria. Absolvido no terceiro quesito, os jurados absolvido, papapá. Então, assim, o juiz não fundamenta a absolvição ou condenação. Por quê? Porque não há fundamento. O fundamento é a soberania dos vereditos. Os jurados votam sem motivação. O juiz vai fazer o quê? No caso de condenação, aplicar a pena obedecidos os critérios de decisão. Então, foi condenado por homicídio. Tinha 2 qualificadoras, os jurados reconheceram uma e excluíram outra. O juiz vai condenar e aplicar a pena por homicídio qualificado nos termos do que os jurados decidiram.
Não pode extrapolar, não pode negar. Uma vez feita a sentença, o juiz publica a sentença é lida em plenário. Coisas que podem ocorrer. O réu pode ser preso estando solto, pode ser solto estando preso, né? Isso depende do que for decidido pelo juiz. E aí, se o réu estiver aguardando o julgamento preso e for absolvido, obrigatoriamente ele vai ser colocado em liberdade. Esta liberdade não significa necessariamente que o réu vai sair do tribunal do júri andando, né? Vejam, o réu, quando ele está preso num presídio à disposição de uma autoridade administrativa, se ele for absolvido, quem vai cumprir aquele alvará de soltura é a autoridade administrativa. Então, ele vai voltar para o presídio e o alvará de soltura vai ser levado lá para que seja cumprido e para que lá ele saia, para que ele pegue seus pertences, para que ele assine, né? Porque, afinal de contas, ele saiu só para uma sessão de julgamento. Então, é assim que funciona. Mas a ordem de soltura é obrigatória no caso de absolvição. Estando preso, o juiz pode manter a prisão preventiva se entender que os motivos permanecem, pode revogar a prisão preventiva se entender que os motivos não mais subsistem, pode determinar a prisão se ele está solto e entender que surgiram motivos. Tem uma discussão no Supremo Tribunal Federal, né, em andamento, para saber se poderia haver a execução da sentença após a condenação pelo júri, sob o argumento de que o júri é soberano e, portanto, poderia haver a execução imediatamente, e aí, necessariamente, no caso de condenação, o réu sairia preso. Essa é uma discussão que existe também. Se for o caso de condenação, o juiz tem que fixar o regime de cumprimento de pena, ok? E aí, daquela sentença vai, obviamente, caber recurso, tá? Não estamos falando de recurso agora, recurso a gente vai ver lá na frente, mas para que fique muito claro, porque a gente está falando de soberania dos vereditos. Tudo que for decisão do jurado, absolve, condena, reconhece classificadora, reconhece causa de diminuição de pena, reconhece agravante, tudo que for decisão do jurado, o Tribunal de Justiça ou confirma ou anula o julgamento, não muda. Tudo que for decisão do juiz, fixação de pena, fixação de regime de cumprimento de pena, fixação de prisão, tudo que é decisão do juiz togado, o tribunal pode alterar, né? Então, foi condenado por homicídio simples, o juiz fixou uma pena e aumentou, porque as circunstâncias eram desfavoráveis ao réu, e fixou a pena em 8 anos, a pena mínima é 6. A defesa recorre requerendo a fixação na pena no mínimo legal, porque não tem circunstância que pese contra o réu no momento da fixação da pena. O tribunal pode diminuir a pena de 6 para 8. A defesa recorre alegando que não havia motivos para condenação, que a condenação contraria a prova dos autos. Aí o tribunal ou mantém a condenação ou anula o julgamento para que outro seja feito. Então é assim que se concilia soberania dos vereditos com duplo grau de jurisdição, ok? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, chegando efetivamente ao final do procedimento do júri, é um procedimento bastante extenso, foram 3 apresentações para que a gente pudesse falar detalhadamente de cada uma das fases, né? Então, esse procedimento do júri tem uma importância enorme, né? Tem até uma simbologia de democracia, como nós falamos lá no início. Então, acho muito interessante que a gente tenha uma visão muito legal desse procedimento, certo? Então, em relação ao procedimento do júri, é isto, né? Retornamos em breve com a sequência do nosso conteúdo. Até breve.